alguns versículos, a maioria deles escritos pelo apóstolo Paulo, são pontuais e todos eles têm uma coisa em comum: Deus escolhe antes da fundação do mundo. Então é ponto pacífico, vários textos em concordância. Eu me baseei no N. Gruden, algo que me vem à mente agora. Um dos argumentos foi Paulo que escreveu. Isso é uma opinião de Paulo. Eu já escutei isso muitas vezes dentro da igreja. Paulo era homem. A posição evangélica em relação à Bíblia é uma posição de inerrância. Toda palavra, toda escritura, ela é inspirada. Então, ela é supervisionada. Ela é o sopro, o hálito de Deus no original ali, de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada, o texto ali é sopro, hálito, é o sopro de Deus. Então toda palavra ela é inspirada e ela é inerrante. Então, como palavra de Deus no seu original, ela não tem erro. Daí, atribuir a doutrina da eleição a uma opinião de Paulo, a gente está dizendo que a Bíblia tem erros. Então, o que é de Deus e o que não é de Deus na Sagrada Escritura? O que é revelação, o que não é, então é uma das razões pelas quais nós podemos confiar, né, que o ensino paulino, ainda que citamos aqui 2 de Apocalipse. Agora, predestinação, o próprio Senhor Jesus falou da predestinação. A gente leu o Evangelho de João, por exemplo, capítulo 6, versículos 44 e 45, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aquele a quem o Pai me der, este eu o ressuscitarei no último dia. Então temos o próprio Senhor Jesus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O próprio Senhor Jesus, ele afirma a doutrina da eleição. Lembrar da passagem do jovem rico, quando ele chega para Jesus e fala: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: obedeça os mandamentos. Jesus está fazendo uma piada ali com ele, na opinião de alguns. Você crê que você vai para o céu por obedecer os mandamentos? Tudo bem. Então ele fala que obedece, e Jesus fala: então vende tudo e dá aos pobres. E aí ele vai embora triste, e Jesus fala: é mais fácil um rico um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A minha opinião pessoal sobre essa passagem é que Jesus estava fazendo realmente digamos assim, Jesus estava sendo sarcástico ali. E Pedro vira e fala: bom, se para o rico, ele não fala, provavelmente ele pensa, se para o rico entrar no céu é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho de uma agulha de costurar, ele vira para Jesus: então é impossível a salvação. E aí Jesus fala: para os homens sim, mas para Deus tudo é possível. Então nós vemos nesse texto com clareza a graça irresistível. Devem estudar isso, acredito, semana que vem. Então o próprio Senhor Jesus, ele afirma a doutrina da eleição, ele afirma a soberania de Deus na salvação do pecador. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas tudo que Paulo ensina está em completa consonância com a pregação de Cristo. Paulo dá continuidade à pregação de Cristo. Então Cristo pregou o Evangelho, ele pregou a graça de Deus, a soberania de Deus na salvação. Algumas pessoas, não há contradição e tampouco não temos que montar uma Bíblia dentro da Bíblia. Não, essas são as palavras de Jesus, então elas têm mais autoridade doutrinária do que todas as outras, como se a Bíblia toda não estivesse amarrada. Aí já é um outro tema. Mas a Bíblia inteira ela está amarrada. Há proposições reveladas por Deus sobre Ele, nós e a maneira como nos relacionamos com Ele, salvação, santificação e vida eterna. Então está tudo em conjunto. Não há nenhuma necessidade
da gente nesse argumento: mas Jesus não falou sobre predestinação. Jesus falou sobre predestinação, ainda que Paulo tenha trabalhado o tema de forma mais lógica, né, organizada, não uma pregação tão direta como foi a pregação de Jesus, devido a eles ministravam em contextos diferentes. Ponto B. Como o Novo Testamento apresenta o ensino da eleição. Existe aqui duas correntes na história da igreja que, na minha denominação batista, na minha tradição batista, esse debate ele existe desde o surgimento dos batistas no século XVII. Então, existem os arminianos, seguidores de Jacob Armínio ou Tiago Armínio, que acreditam que a eleição é a maneira mais comum, por exemplo, de se crer na denominação que eu faço parte. A eleição, ela é por uma presciência, ou seja, Deus, ele já sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar, então eu posso escolher ser predestinado. Esse é o ensino arminiano, é a eleição condicionada à minha liberdade de crer ou não no Evangelho. Por outro lado, existem os calvinistas, seguidores de João Calvino naquele contexto histórico. Então, é comum se dizer na igreja evangélica que quem crê em predestinação é calvinista. Alguns pontos históricos aqui. Calvino falou muito pouco sobre a eleição. Quem trabalhou isso muito a fundo foi Agostinho, na história da igreja, e depois Martim Lutero. Calvino pegou o que Agostinho escreveu, pegou o que Lutero escreveu e falou: olha, é isso aí. Eleição, ponto passivo, creio, tá? Escreveu sobre isso e acabou. Então, por que quem crê em predestinação é chamado de calvinista? Porque quando na igreja protestante, a predestinação ela era unanimidade, pelo menos entre o luteranismo e entre as igrejas reformadas. Então, dentro da igreja reformada, surgiu um grupo partidário de Jacobus Armínio, que questionou a predestinação, e então houve um sínodo na cidade de Dordrecht, na Holanda, ou Dort, resumindo, em 1618 e 19, que estudou essa questão. Então, houveram os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo. Então, dentro desse contexto histórico, a gente acaba rotulando quem crê em livre-arbítrio e eleição condicional na presciência é arminiano, e quem crê na eleição é calvinista. Só que, primeiro, não seguimos Calvino, seguimos a Cristo. Não sou de Pedro, não sou de Apolo, não sou de Paulo, não sou de Calvino, não sou de Spurgeon, e nem de Armínio, e nem do Leandro, e nem do Juan. Eu sou de Cristo. Então, esse é um ponto passivo. Creio na predestinação pela Escritura e bebo na fonte daqueles que estudaram e sabem da Bíblia mais do que eu. Agora, isso não quer dizer que eu não sou edificado por homens como John Wesley, que não acreditava na doutrina da eleição, mas que foi um homem de Deus. Ele não entendeu esse ponto, mas foi um homem santo, um homem que fez muito pelo reino de Deus. Então, mas espera aí, pastor, alguém que não crê num ponto da Bíblia pode ser um homem de Deus? Nem todo mundo consegue entender tudo que está na palavra. Eu também posso ter meus pontos cegos. O único que a gente deve confiar plenamente é Jesus Cristo e na palavra dele. Porque somos pecadores, então a nossa luta é para entender a palavra. É para entender a palavra. Mas a palavra está aí, Deus se revelou e nós depositamos a nossa fé, a confiança nesse ensinamento.